Anúncios de antes e depois no Facebook dá bloqueio? Bom, o grande problema não são os anúncios de antes e depois, mas a forma com que você faz eles e dentro do contexto onde você insere esses anúncios. Fica comigo nesse vídeo que você vai entender isso de uma vez por todas. Opa, tudo bom? Eu sou o James William e nesse vídeo eu quero trazer uma solução definitiva para o seu problema de quando você vai fazer anúncios e tomar o bloqueio de anúncios sobre antes e depois. Isso acontece geralmente porque o pessoal faz uma grande confusão mesmo quando leem as políticas de publicidade. Na maioria das vezes é porque não leram as políticas de publicidade da Meta. Agora, quando leem, ainda fazem alguma confusão e eu vou trazer aqui a documentação e a gente vai analisar junto para você entender e não errar nisso nunca mais. Inclusive, essa documentação da Meta foi atualizada e os anúncios de antes e depois nem são caracterizados aqui como anúncios de antes e depois como era antigamente. Ele já entra aqui dentro de uma subcategoria chamada saúde pessoal e aparência. E é aqui que já entra o primeiro detalhe. O anúncio de antes e depois, quando você mostra uma pessoa antes e uma pessoa depois em um determinado estado, ele só é proibido dentro do Facebook, dentro da rede de displays da Meta para anunciar, quando você coloca ele num contexto de saúde pessoal ou aparência. Então, por exemplo, anúncios de produtos de emagrecimento que mostram uma pessoa antes gorda, depois magra, anúncios de remoção de manchas de pele mostra antes e um depois, até mesmo aqueles anúncios para dentistas que mostram como estava o dente antes do clareamento, depois do clareamento, tudo isso entra dentro do contexto de saúde pessoal e aparência. Então, tudo que tiver dentro do contexto de saúde pessoal ou aparência, você não pode usar comparativos de antes e depois definitivamente. Se você faz anúncios para produtos, por exemplo, polimento ou lavagem de carro, um carro sujo antes, a imagem depois, isso não tem problema nenhum. Quando é produtos, quando não tem relação com pessoas ou principalmente quando não tem relação com saúde e aparência das pessoas. Entendido? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a grande questão não é só o antes e depois. Se você faz anúncios que entram dentro deste quadro de saúde pessoal e aparência, não é só antes e depois que vai dar bloqueio. Eu já peguei casos onde as pessoas ainda me falavam: mas eu não faço antes e depois e estou tomando bloqueio do mesmo jeito. Então é aí que você tem que entender o contexto do conteúdo do seu anúncio. O conteúdo do anúncio, ele não deve insinuar ou tentar gerar deturpação da autoimagem para promover dietas, perda de peso ou outros produtos relacionados à saúde. É o que diz a documentação aqui da Meta. O que isso significa? Que você não pode veicular anúncios relacionados à saúde ou à aparência que insinuem ou tentem gerar uma autopercepção negativa, ou seja, o anúncio ele não pode insinuar ou fazer com que a pessoa tenha uma percepção dela negativa, que tenha uma percepção de que o estado atual dela, seja de saúde ou seja de aparência, não seja legal. De uma forma bem clara, a pessoa não pode se sentir desconfortável com o seu estado de aparência ou de saúde atual ao ver o seu anúncio. E isso independe de você ter colocado um antes e depois. O anúncio ele não pode, por exemplo, afirmar ou insinuar que existe um tipo de corpo perfeito ou uma aparência a ser aspirada. Isso aqui está bem claro. Você não pode fazer um anúncio insinuando que existe um tipo de corpo perfeito que a pessoa precisa atingir ou reforçar imagens corporais negativas ou hábitos pouco saudáveis, explorar inseguranças nas pessoas para se enquadrar em certos padrões de beleza. Então veja, as propostas, geralmente as ofertas de anúncio, principalmente de saúde e beleza, quando se trata principalmente de emagrecimento, elas são bem agressivas e geralmente elas caem em alguma dessas opções ou em todas essas opções aqui, é por isso que gera um bloqueio, mesmo você não fazendo um antes e depois. Como por exemplo, mostrar imagens detalhadas sobre um estado de saúde de uma pessoa, mostrar uma pessoa gorda e o anúncio ser um anúncio falando sobre emagrecimento já vai ter uma quebra de política, promover qualquer tipo de vergonha do corpo. E aqui especificamente nesse artigo você tem exemplos do que é permitido e o que não é permitido. E se você dá uma analisada bem rápida aqui, ó, a gente está falando sobre saúde pessoal e aparência. E o primeiro exemplo você tem um aqui sobre aparência. Essa imagem, ela parece que seria ótima para você colocar em um anúncio, né? Aparentemente você não veria nenhuma quebra de política, mas essa imagem não respeita a política como a Meta já descreveu aqui. Por quê? Porque ela está mostrando um rosto que tem rugas e demonstrando que isso não seria
seria uma situação ideal a ser aspirada. A imagem aqui do corpo também não tem um antes e depois, o abdômen trincado do homem aqui. Não respeita também as políticas porque é uma imagem com o abdômen ampliado, você não pode colocar partes do corpo ampliadas também, isso geralmente gera quebra de política. Ele está dizendo aqui, ó, a imagem tem o abdômen de uma pessoa ampliado, então não respeita a política e além de ser ampliada, está sugerindo uma situação perfeita corporal. Na outra imagem aqui, que comumente era usada antigamente para também escapar dos problemas de anúncio de emagrecimento, ó, essa imagem implica em perda de peso e não respeita a política se fosse usada para promover uma dieta ou produto de perda de peso. Ou seja, eu poderia usar essa imagem para qualquer outra finalidade em um anúncio, mas não poderia usar em qualquer anúncio que é relacionado à dieta de perda de peso ou qualquer produto relacionado à perda de peso, porque ela insinua uma perda de peso ali. Essa imagem também não mostra partes do corpo, não tem aquelas quebras de política de antes e depois, e mesmo assim ela poderia ser rejeitada e até causar um bloqueio, uma restrição de conta de anúncio. Ó, essa imagem de uma pessoa na balança não respeita a nossa política se fosse usada para promover uma dieta ou um produto para perda de peso. Se você estivesse vendendo a balança em si, seria uma outra história, mas para promover uma dieta ou algum produto relacionado à perda de peso, ela não seria permitida. E aí o clássico antes e depois, mesmo que não seja a pessoa real, sejam desenhinhos, mas ele mostra claramente ali uma situação ideal de corpo, um antes e depois de gordo para magro, e outro exemplo de antes e depois de clareamento de pele, né? Também não seria permitido. Então aqui fica bem claro o que você não pode em relação à saúde. Geralmente você não pode insinuar diretamente o problema que a pessoa tem. Que ela tem rugas, por exemplo, como nessa primeira imagem, ou que ela não tem o corpo perfeito, ou que existe um tipo de corpo perfeito a ser aspirado, ou uma situação ideal a ser aspirada. Você tem que ter muito cuidado quanto a isso. Pensar sempre na forma como o usuário se sentiria ao sentir esse anúncio. É claro que a gente, quando fala de marketing, quando fala de escrita persuasiva, de anúncios persuasivos, pensa até no lado interessante de fazer com que a pessoa se sinta mal, porque isso gera o gatilho dela tomar uma ação e sair daquela situação. Mas você não pode gerar esse tipo de sentimento nas pessoas quando você faz um anúncio. Lembrando que o ativo principal da Meta sempre serão as pessoas. Se não existirem pessoas dentro da rede, não vão existir anunciantes querendo anunciar, porque os anunciantes querem anunciar para pessoas que compram seus produtos. E se as pessoas não se sentirem bem com o que elas estão vendo dentro da rede, elas sairão da rede. Então a Meta sempre vai priorizar como as pessoas se sentem ao utilizar a rede. Sempre vai lutar por manter o ambiente o mais seguro e agradável possível para as pessoas. Portanto, se mesmo que o anúncio fosse ter uma alta eficiência de conversão, se aquele anúncio faz a pessoa se sentir mal para aí ela tomar uma ação de comprar, esse anúncio não deve ser realizado dentro da rede. Pensa sempre nesse detalhe. A experiência para o seu anúncio não ser rejeitado e seu anúncio ter a melhor performance dentro da rede, ele tem que causar uma experiência sempre positiva. Quanto mais positiva a experiência que o seu anúncio causar, quanto mais positivo o sentimento que o seu anúncio despertar nas pessoas, mais chances ele tem de rodar perfeitamente na rede, de vencer os leilões da Meta e de ter custos por resultado melhores e etc, etc, etc. Você sabia desses detalhes? Esclareceu por aqui essa questão do antes e depois e das questões de saúde? Coloca nos comentários aqui e vamos discutir mais sobre esse assunto. Valeu, um grande abraço e até a próxima.